Prazer estar falando aqui, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora, e aqui nesse perfil ajudo profissionais que desejam se tornar um especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então, o próximo ponto que a gente vai falar é um ponto muito importante. Muitas pessoas têm crises, principalmente depressivas, com essa característica. Então, nós falamos dos pensamentos, nós falamos do espaço, dos lugares, e agora eu quero falar sobre a questão de datas específicas e eventos importantes. Quando a gente está falando de datas específicas, por que muitas vezes a gente tem crises de ansiedade em datas específicas? Sempre que está chegando perto do Natal, eu entro de novo em depressão. Sempre que está chegando o verão, eu entro de novo em depressão. Sempre que que muda o tempo, eu entro em depressão ou entro em ansiedade. Quando eu tenho que sair em um dia de sol, por exemplo, eu tinha uma paciente minha, a Ana, que bastava estar muito sol, muito quente, que ela entrava em crise de ansiedade, acionada pelo calor. Aí você vai ver a história dela, ela perdeu a mamãe dela no verão, no alto do verão. Vocês conseguem entender a relação? Tinha uma outra paciente também, que era o verão também que acontecia. Não era uma depressão sazonal, e inclusive ela teve vários internamentos, né, por ter uma vida. E quando ela começou o tratamento comigo, o que acontecia com ela é que no verão, ela sempre tinha esses picos, ia muito para baixo na sua depressão. Porque no verão, o marido dela tinha muito mais propostas de trabalho, então ficava muito pouco tempo em casa. E como ela sempre estava o tempo todo querendo que ele ficasse perto dela, mais próximo, né? Trabalhando menos e vivendo mais com ela, e os filhos tinham saído também de casa já para ir para a faculdade, o fato dela ficar cada vez mais sozinha já gerava para ela um processo ansioso. Só que aí, com a saída dele no verão e passava dias sem a casa, ou chegava, ela estava dormindo e saía, ela estava dormindo, isso começou a gerar para ela um processo depressivo. E uma depressão que ela sentia que ela não precisava mais tacar. Vocês conseguem compreender a relação? Nem sempre o seu paciente vai conseguir te dizer qual é a relação, mas você, terapeuta, tem a missão de ajudar ele nisso, a conseguir identificar quais são essas âncoras de imagem, tá? Então, datas de aniversário de entes queridos, tive uma outra paciente, a Matilde também, que ela, quando chegava perto da data do pai dela, do falecimento do pai dela, ela entrava lá para baixo, entrava numa vala emocional. Por quê? Porque era uma data significativa para ela, e só depois ela conseguiu entender que era isso que estava acontecendo, tá? Então, essas questões relacionadas a datas e eventos é algo muito importante. Mas, para além disso, nós temos, então, falei 3 pontos aqui, vou falar do 4º ponto, que é o tempo. A relação do tempo e horário específico. Lembra que eu falei no início dessa live que tem pessoas que têm crises de ansiedade logo pela manhã? Se o seu paciente tem uma crise de ansiedade num determinado horário e sempre se repete naquele determinado horário, você precisa investigar o que acontece. Eu tive uma paciente, por exemplo, deixa eu tentar lembrar o nome dela, ela tinha um nome diferente, Rosilane. Tentando lembrar o nome dela, eu acho que é Rosilane. Ela mora no Brasil até, inclusive. E essa paciente que eu tive, ela tinha crise de ansiedade todos os dias, por volta das 5 horas da tarde, aquilo acelerava muito. A gente começou a fazer o tratamento, né? Ela fez um pack de tratamento comigo, e no processo de tratamento a gente foi identificando questões que ela tinha passado no passado, e a gente foi falando um pouco também do presente, para tentar entender o que estava fazendo com que aquilo fosse acionado, qual era a âncora de imagem. E dentro do processo, o que a gente conseguiu identificar, né, eu e ela, identificar, consoante a história dela, ela tinha tido uma violação. E nunca tinha contado para ninguém, porque essa violação vinha de um ente familiar. E como ela nunca tinha contado para ninguém, nunca tinha partilhado, ela guardava aquilo em segredo. Mas ela nunca teve uma relação sexual prazerosa, uma relação que ela fosse feliz tendo uma relação. E com o passar dos anos, ela foi querendo se distanciar cada vez mais de ter relações. Porém, o marido dela andava cada vez mais com apetite. Então, quando ele chegava, estava perto de chegar do trabalho, ela ficava com crise de ansiedade. Por que ela ficava com crise de ansiedade? Porque ela tinha medo que ele viesse procurar ela antes da filha dela chegar em casa. Naquele pedacinho de tempo, ela ficava ainda 2 horas sozinha com ele, e só dela pensar que ela ia ficar sozinha com ele, ela já entrava em estresse. E por que ela entrava em estresse? Porque, para ela,
o fato dela ter tido um relacionamento forçado no passado e hoje já não está tão ativa para isso e não ter boas lembranças disso, fazia com que ela revivesse o trauma. Vocês conseguem compreender o quanto o tempo pode estar trazendo para você uma resolutividade para o seu paciente? Você pode estar ajudando ele a entender o que está acontecendo, que está fazendo com que ele entre em crise de ansiedade? Então, isso também é muito importante, a gente conseguir perceber o tempo e o horário. O tempo que eu falei pode ser também a estação climática, mas muito mais horários, dias da semana, processos de reuniões importantes, principalmente se a gente for entender a famosa fase ativa e fase reparativa do nosso paciente. Inconstante, ou seja, se ele está numa fase ativa durante a semana, fazendo uma rotina de trabalho, por exemplo, o seu paciente está estressado porque tem muita demanda de trabalho e ele está dando conta. Chega no fim de semana, ele adoece. Chega no sábado e domingo, ele tem febre, enxaqueca. Isso está dizendo para você claramente que ele tem um gatilho sendo acionado durante a semana. E a fase de reparação dele é no fim de semana. Por isso que ele entra em febre, por isso que ele tem enxaqueca, tá bom? Então é importante você saber disso também. E aí a gente tem, então, as datas específicas que eu falei também aqui para vocês, né? De quando é uma data, é um aniversário, ou é alguma coisa que está acontecendo, então. E a gente agora vai entrar no nosso quarto ponto, que são as pessoas, o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal. Sabe quando chega uma pessoa que você já fica com crise de ansiedade só de você ver que aquela pessoa chegou? Sabe quando aquela pessoa te liga e suas pernas já tremem? Sabe quando você tem um paciente que está com você, terapeuta, e que fala assim, olha, eu tenho um caso aqui de uma paciente que ela sai bem do meu consultório, mas ela entra no carro do marido, vai para casa e quando ela me liga lá, ela já não está bem. Ele pode ser o estressor ativo. Tem pessoas que, para a gente, só de estar perto, a gente já entra em crise. Então, é importante a gente conseguir identificar quando aquela pessoa causa ansiedade, mas não só quando, como e por que ela causa ansiedade. Eu tenho uma paciente também que, todas as vezes, a Leonor, que toda vez que o telefone dela toca, se for a mãe dela, ela já tem dor de barriga, ela vai correndo para a casa de banho antes de atender o telefonema. Por quê? Porque ela tem uma má relação com a mãe? Não é de forma direta ou porque ela tem uma má relação com a mãe, mas porque a mãe dela está sempre cobrando a maternidade dela, está sempre questionando a maternidade dela. E ela não consegue ser mais impositiva, ela não consegue se defender. E isso tem feito com que ela acabe sempre tendo esse gatilho de impotência e sentimento de perda acontecendo quando a mãe dela liga. E ela não consegue ser frontal com a mãe, nem dizer as verdades. Então, automaticamente, não conseguia, né, no caso. Então, automaticamente, isso para ela era um fator. A mãe dela mal telefonava e ela já sabia que estava acontecendo alguma coisa. E você também, terapeuta, tem que conseguir identificar qual é a pessoa que está estressando o seu paciente, qual é a pessoa que só de estar perto ela tem mais crise de ansiedade. Se ela for falar das últimas 10 crises que ela teve, ou das últimas 4 crises, e ela está sempre perto da mesma pessoa, será que essa pessoa não é o estressor ativo? Será que o que está acontecendo com ela não é exatamente por conta dessa pessoa? E aí a gente precisa conseguir identificar qual é o tipo de relacionamento que tem ali. Sabe quando a gente vê uma criança de mão dada com o pai e a gente sabe que ela não está à vontade com o pai? A gente consegue perceber, não é? Então, é importante a gente conseguir perceber o que está fazendo com que aquele relacionamento, para aquela paciente ou para aquele paciente, gere esse sistema de estresse, ou seja, ative para ele uma âncora de imagem gerando ansiedade ou depressão, tá bom? Então, eu tive também uma paciente, que é a dona Carolina, faleceu ano retrasado, dona Carolina, que Deus a tenha. A dona Carolina, só do filho chegar, ela sentia muita falta do filho, ela tinha TAS, transtorno de ansiedade e separação, mas só do filho dela chegar em casa, ela já começava a ficar mal, e ela sempre ficava em crise depressiva depois que ele ia embora. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu estou trazendo aqui para vocês, quando a relação entre os dois não tá bom, por algum motivo. No caso, ela sempre achou que fez tudo pelo filho, e o filho sempre achou que ela foi uma mãe tóxica, então a relação dos dois estava desnivelada. Não importa quem tem razão naquele momento, importa o que nós podemos fazer como terapeutas para ajudar a equilibrar esse eixo. É isso que nós precisamos trazer, esse equilíbrio do eixo. Porque não importa quem tem razão, importa como o seu paciente está se sentindo em relação àquilo,
senão ele vai continuar tendo crises depressivas e crises de ansiedade, tá bom?